Deus nunca ficou em silêncio. A questão que realmente importa é outra. Será que aprendemos a ouvir? A própria Bíblia já alertava que haveria pessoas com olhos que veem, mas não percebem, e ouvidos que ouvem, mas não entendem. Jesus disse isso em Mateus capítulo 13, e é impossível não perceber como essa descrição combina com o nosso tempo. Pessoas oram, cantam, estudam, frequentam igrejas, mas seguem pela vida como quem anda no escuro, tropeçando sem entender o motivo. Não é falta de fé, é falta de discernimento. E isso pode ser mais perigoso do que qualquer crise econômica ou política. Fica comigo até o final, porque essa mensagem pode explicar por que tanta gente faz tudo certo e ainda assim sente um vazio silencioso por dentro. Se isso já falou com você, deixa o like e se inscreve no canal. O que vem agora pode mudar a forma como você enxerga a fé. Existe uma ilusão confortável que atravessa religiões, denominações e até ideologias. A ideia de que o lugar protege. Mas a Bíblia é clara e direta quando diz que o ser humano olha a aparência, enquanto Deus olha o coração, como está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Não é o templo que protege, é a justiça vivida no dia a dia. É a integridade praticada fora das paredes. Jesus foi ainda mais objetivo ao afirmar que os verdadeiros adoradores não dependeriam de um monte ou de um prédio, mas adorariam em espírito e em verdade, como lemos em João capítulo 4, versículo 23. Cegueira espiritual não é falta de religião, é perda de sensibilidade. É como caminhar numa floresta à noite sem lanterna. A pessoa até anda, mas se machuca o tempo todo. E aqui fica a pergunta que provoca tanto o religioso quanto o curioso e até o cético. Estamos buscando Deus de verdade ou apenas uma sensação de segurança disfarçada de fé? A Bíblia mostra que discernimento não nasce do cargo, mas da escuta. Eli tinha posição, Samuel tinha sensibilidade. Enquanto Eli dormia espiritualmente, Samuel respondeu com uma frase simples e poderosa: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Isso está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Hoje, muitas das maiores confusões não vêm de fora, elas vêm de perto. Jesus já havia alertado que, em alguns momentos, até os de casa poderiam se tornar fonte de conflito. Isso não é exagero religioso, é a realidade da alma humana. A palavra de quem amamos pesa mais. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha: examinai tudo e retende o que é bom, como lemos em 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 21. Discernir não é rejeitar pessoas, é não terceirizar a própria consciência. Se você já viveu esse conflito entre agradar alguém e obedecer ao que sabia ser o certo, permanece aqui. Isso não é fraqueza, é sinal de amadurecimento. Deus vê o que ninguém vê. Jesus foi firme ao confrontar a hipocrisia religiosa, porque ela adoece a alma. Ele disse que há pessoas que o honram com os lábios, mas mantêm o coração distante, como está em Mateus, capítulo 15, versículo 8.
Máscaras funcionam para a plateia, nunca para a verdade. E quando Deus escolhe o silêncio, isso não significa abandono, significa formação. Jesus viveu cerca de 33 anos como homem, trabalhando, convivendo, sofrendo e ensinando equilíbrio. Diante de Pilatos, ele se cala, não por medo, mas por consciência. Naquele momento, o silêncio falou mais alto do que qualquer discurso. Isso confronta tanto o fanatismo quanto o ceticismo vazio. O silêncio revela se a fé depende de sinais constantes ou se ela já amadureceu o suficiente para caminhar sem aplausos. Discernimento não é privilégio de um grupo religioso. É fruto de relacionamento com a verdade. Ele nasce na oração sincera, no pensamento honesto, na justiça praticada no secreto e na coragem de viver aquilo em que se crê. Jesus resumiu isso de forma simples e profunda ao dizer que a verdade liberta, como está em João capítulo 8, versículo 32. Deus continua falando pela palavra, pela consciência, pela vida e até pelas dores. Portas fechadas, atrasos e perdas, muitas vezes não são castigos, são proteção e amadurecimento. Hoje, o convite não é para uma religião melhor, mas para uma escuta mais honesta. Se essa mensagem te provocou, compartilha com alguém que também está nessa busca. Se inscreve no canal, comenta o que mais te fez refletir e lembra sempre, onde existem verdade, humildade e amor, o caminho de Jesus continua vivo